Não posso falar não. Now the world don't move to the beat of just one drum. Temas de buena. Gente, é claro que esse vídeo não termina aqui, né? Senão você vai ficar sem repertório para sua prova. E também, colocar uma criança no mundo está longe de ser um assunto do qual homens podem se abster. Aliás, muito pelo contrário. Primeiro porque, na maioria dos casos, né, o homem teve sua participação lá no início do processo, né? Afinal, todo mundo sabe de onde vêm os bebês, né, gente? Não preciso ficar fazendo mistério que não, né? Mas, segundo, que qualquer um tá aqui hoje, né, porque em algum momento saiu de um útero. Então, tecnicamente, todo mundo tem alguma coisa a ver, sim, com esse assunto e com as tretas políticas que giram em torno dele. E a treta que vem ao caso aqui é a chamada violência obstétrica, que de acordo com a lei de países que já oficializaram esse termo aí, pode ser entendida como a apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais da saúde, causando perda da autonomia e capacidade de decidir livremente sobre seus corpos e sexualidade. Para falar mais da prática, né, o que rola é que 1 em cada 4 mulheres no Brasil sofrem algum tipo de violência por parte do sistema de saúde em algum ponto da gestação. E isso começa pelos comentários constrangedores das consultas pré-natal ou mesmo pela recusa em oferecer tratamento hospitalar. Passa também por impedir que a mulher escolha quem vai acompanhar ela durante o parto. Eu já vi até alguns relatos de mulheres aí que tiveram suas mãos amarradas, seus pés amarrados na maca durante um parto, gente. É uma parada muito medieval, sabe? A lista é enorme e muito chocante. E o mais louco é que tem coisas que a gente até já naturalizou, mas que se você for parar pra pensar, não tem nada de natural. Tipo a questão da cesariana, por exemplo. Tipo, eu tenho 60% de certeza que você que tá aí assistindo nasceu de uma cesariana. Uau, Pedro! Como assim? Como é que você sabe disso? É, gente, não é feitiçaria não, é dado estatístico mesmo. Aqui no Brasil, 57% dos partos são cesarianas. Na rede pública, essa porcentagem é um pouquinho abaixo ali, uns 40%, mas na rede privada são 84% dos partos que são cesarianas. E isso coloca o Brasil no 2º lugar mundial no número de cesarianas. Agora, pensa só, a recomendação da OMS é que a cesariana seja usada em apenas 15% dos casos. Ou seja, será que está rolando uma epidemia no Brasil que faz com que a maioria das pessoas não consiga parir por vias naturais? É claro que não, né, gente? Olha só, primeiro de tudo, a cesariana é muito importante para preservar a vida das mães e dos bebês em casos extremos. Mas quando não é essa a questão, o parto normal tem uma série de vantagens para a mãe e para o bebê. E o fato de que mais da metade das mães não podem dar à luz desse jeito, acende uma luzinha de que tem alguma coisa errada, né? Será que esse número tem a ver mais com a saúde das mães ou com o que acaba sendo mais conveniente para as instituições de saúde onde acontece o parto? Se a gente for dar uma olhada nos relatos das pessoas que passaram por isso, dá para ver que boa parte do que rola tem a ver com procedimentos desnecessários e invasivos, que são realizados para acelerar um processo que naturalmente pode ser bem demorado mesmo. Isso vale tanto para cesárea sem justificativa plausível, quanto para outros recursos que acontecem sem o consentimento da mãe e que acaba tendo consequências muito ruins e doloridas. Por exemplo, tem a aplicação de soro com ocitocina, que acelera ali as contrações da mãe e faz o bebê nascer mais rápido, ou uma parada chamada episiotomia, que é um corte ali na região do períneo para aumentar a passagem para o bebê, e que depois esse corte ali ele se transforma em uma cicatriz dolorida que fica visível para sempre. Tem uma cena de um filme chamado The Meaning of Life, o sentido da vida, que é do Monty Python, é um grupo de humoristas ingleses que eu adoro inclusive. Essa cena denuncia a situação da violência do parto bem na zoeira mesmo, com humor bem ácido. Ela mostra uma equipe médica se preparando para realizar um parto e logo no início eles já preparam uma tonelada de equipamento, olham para a maca vazia e se perguntam: ué, tá faltando alguma coisa ali, né? Still something missing there. Patient.
Eles nem se deram conta da ausência de uma pessoa ali na maca, né, da departuriente. Inclusive, a cena tá disponível inteirinha no YouTube e a gente vai colocar o link aqui na descrição para vocês, tá? É muito legal para você ver como nas últimas décadas o parto virou basicamente um caso clínico, sendo que as pessoas, gente, pariram de forma natural ao longo de toda a história da humanidade. Agora, no movimento contrário, um conteúdo muito bacana que trata disso de uma forma bem mais séria é o documentário O Renascimento do Parto, que fala justamente da renaturalização do parto e das alternativas que estão surgindo para as pessoas que querem ter essa experiência de um jeito mais autônomo, porém, ao mesmo tempo, mais seguro. Então vale muito a pena dar uma olhada, viu? E, gente, mesmo com tudo isso que a gente falou, o governo federal ainda não tem leis específicas para tratar desse assunto. E o pior, tem pouco tempo aí que o Ministério da Saúde divulgou um despacho dizendo que o termo violência obstétrica tem conotação inadequada e ataca diretamente os profissionais da saúde. Daí, gente, eles sugeriram estratégias para abolir o uso dessa expressão. Não, sério, é demais, né? Até porque, assim, a violência obstétrica, ela não tem a ver apenas com o procedimento médico. O que não faltam, gente, são casos de discriminação de gênero ou de raça, gordofobia médica, violações graves dos direitos humanos. Isso sem falar nas condições deploráveis de alguns hospitais por aí, né? Tudo isso é considerado uma violência praticada em um momento em que a pessoa, ela não tem condições de reagir, né? E sabe o que é ainda pior? Quando a pessoa se sente lesada, não existe orientação clara sobre como proceder, onde denunciar, né, como saber se ela tem razão ou não, onde procurar ajuda. Colocando assim, parece até caso de justiça, né? E não é que é mesmo? Olha só o que a advogada Marina Ruse contou pra gente a respeito desse assunto. Ado, salte fora do quadrado. Ado, salte fora do quadrado. Oi, pessoal do Salto, eu sou a Marina Ruse, advogada e fundadora da Bragg Ruse Advogadas, que é o primeiro escritório do Brasil voltado à defesa dos direitos das mulheres e da população LGBTQIA+. No Brasil, a gente ainda não tem uma legislação específica sobre violência obstétrica. Isso não significa que a gente não sabe o que é violência obstétrica, mas o fato da gente não ter essa legislação específica, ainda que não signifique que a gente não tem substrato jurídico para dar segurança a essas mulheres, na prática, é um passo a mais que elas vão ter que percorrer caso elas queiram ter os seus direitos resguardados, ou no mínimo reparados. E só para deixar claro, assim, a gente ter um crime ou não, nunca fez com que as pessoas parassem de cometê-lo, né? Mas a ideia é que é um reconhecimento do Estado a respeito da gravidade daquela conduta, porque a gente só torna crime aquelas condutas que a gente entende que ferem direitos que são muito fundamentais. Gente, muito legal o trabalho da Marina, né? Aliás, para saber mais sobre os direitos das mulheres, é só seguir o canal Direito Delas no YouTube. Lá, a Marina e a advogada Ana Paula Braga falam de forma bem explicadinha sobre esse assunto e muitos outros, viu? A real, gente, é que esse papo de parto é meio que um tabu, sabe? Tanto que para mim, como homem cis, não é nada fácil sentar aqui e falar disso tudo. Eu fico um pouco desconfortável, sim, sabe? Porém, quando eu estava pesquisando para esse vídeo, eu percebi que quanto mais se fala, mais fica claro o que é de boa e o que não é de boa dentro de uma sala de parto. Então, vale a pena chamar atenção para as organizações que trabalham justamente para botar esse assunto na boca do povo. Um bom exemplo é a exposição Sentidos do Nascer, que é um projeto que saiu da UFMG e que leva informação de um jeito muito bacana, cheio de obras interativas de forma gratuita para a população de Minas Gerais. O que eles fazem é incentivar o bem-estar e os direitos da mulher e da criança no momento do parto. Ou seja, nada além do que um direito básico, você não concorda? Fora isso, eu acho importante ressaltar a urgência do governo federal em unificar as medidas para esse tipo de caso. Hoje em dia, o que existe são iniciativas isoladas ali, tipo em Alagoas e no Paraná, que são estados que se organizam para coibir a negligência obstétrica nas instituições de saúde. Mas sem uma ação oficial do governo, né, e massiva, muita gente fica desamparada. Então, para abordar melhor esse assunto, eu vou deixar vocês aqui com a nossa saltitante favorita, a Aline, que com certeza já tem uma proposta de intervenção na ponta da língua para falar sobre esse assunto. Eu vou ficando por aqui, até mais, um beijo e corta! Olá,
saltitantes, tudo bom com vocês? Esse tema de violência obstétrica é muito pesado, né não? Mas, por outro lado, é imprescindível que a gente discuta mais sobre esse assunto, não só na prova, como na vida, né? E agora que você já aprendeu tanta coisa com o Pedro, eu vou te ajudar a organizar o conteúdo numa redação nota 1000. Bora começar com a frase temática que eu separei para vocês? A violência obstétrica em questão no Brasil. Já na introdução, a gente aconselha que você comece com um repertório sociocultural, que pode ser o filme O Renascimento do Parto, que o Pedro estava contando. Você pode dizer, por exemplo, que procedimentos cirúrgicos excessivos, como cortes desnecessários na região do períneo e agressões verbais, são algumas violências denunciadas no documentário O Renascimento do Parto. Daí, você vai apresentar o tema de forma parafraseada para mostrar para o corretor que você entendeu sobre o que você tem que falar. Bora ver como fica? Esse panorama evidencia que ocorre no país uma desumanização do parto que se manifesta por meio de diferentes condutas que caracterizam a violência obstétrica. Por último, ainda na sua introdução, você vai citar bem rapidinho os argumentos que a gente vai trabalhar ao longo do texto. Quer ver só? Esse cenário é causado pelo machismo estrutural e também pela mercantilização da saúde e deve ser combatido a fim de garantir a integridade das gestantes. Gente, presta atenção que aqui eu apresentei dois problemas, o machismo estrutural e a mercantilização da saúde. Então, no desenvolvimento 1, eu tenho que retomar o problema 1, o machismo estrutural. Daí, para dar autoridade ao meu argumento, eu posso usar um repertório universal do eixo da violência, que é um pensamento do sociólogo Pierre Bourdieu. Basicamente, ele diz que existe um tipo de violência que não se manifesta necessariamente por meio da coação física e que é empregada, sobretudo, contra minorias, sendo um instrumento de dominação de grupos opressores. Para quem não sabe, esse é o conceito de violência simbólica, que se aplica perfeitamente ao machismo estrutural. Partindo então para o desenvolvimento 2, eu tenho que retomar o problema 2, né? Que é a mercantilização da saúde. E aí, eu vou de novo de repertório universal, dessa vez do eixo temático da economia. Eu vou usar o bom e velho Karl Marx, que falou e até babou de tanto falar sobre o quanto o capitalismo é pautado pela busca de lucros. E aí, a gente pode relacionar isso com a realização excessiva de cesarianas no Brasil. Afinal, ao reduzir o tempo do parto, aumenta-se o número de mulheres atendidas e, consequentemente, os hospitais obtêm mais lucro, certo? E é justamente essa treta aí que a gente tem que resolver lá na nossa conclusão. Então, você pode colocar lá no final do seu D2 assim, ó. Logo, torna-se necessário combater essas condutas, garantindo a saúde e o bem-estar da mulher e do bebê. Tudo lindo até aqui? Bora responder as perguntinhas de ouro na nossa conclusão. Quem vai fazer o quê, como e para quê? Sendo como bem detalhadinho. Quem? O Ministério da Saúde. Deve fazer o quê? Deve desenvolver um programa de formação humanizada direcionado aos profissionais da saúde. E como ele deve fazer isso? Por meio de cursos frequentes ofertados às equipes dos hospitais que expliquem o que é a violência obstétrica e quais são as diferentes condutas que a caracterizam. E para que o Ministério da Saúde deve fazer isso? Para que os profissionais sejam informados sobre o problema e capacitados para não o reproduzirem. Acabou, é só isso. Gente, podia até ter acabado, mas a gente aqui do Salto, a gente gosta de deixar tudo ainda mais lindo com um recurso de texto cíclico, que conecta o repertório da introdução com a última frase da conclusão. Fica assim: a partir disso, práticas como as descritas em O Renascimento do Parto serão mitigadas na sociedade brasileira. E aí, o que você achou dessa redação? Se você quiser baixá-la na íntegra, ela está disponível gratuitamente aqui embaixo na descrição desse vídeo. E se você quiser aprender a estudar por eixos temáticos e sempre ter repertório para falar sobre qualquer coisa, aí você corre para o nosso curso completo de redação para o Enem. Então é isso, eu vou ficando por aqui e você já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos, deixa aí embaixo um comentário saltitante e a gente se vê. Super dica, super beijo para você. Ei, opa!
Vai embora ainda não, Zé. Eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que você vai gostar. Sabia que esse tema de redação que a gente tratou nesse vídeo faz parte de um eixo temático? Eu não sei se você já estudou temas por eixos antes, mas pode ter certeza que essa é a melhor forma de você pontuar alto na sua redação. Nós aqui do Salto temos um curso com uma metodologia top das galáxias para você que tem pouco tempo para estudar, mas precisa mandar bem na sua redação do Enem mesmo assim. Então, para saber mais, clica aí no link que eu deixei na descrição. Até mais, um beijo e corta!